O material tem sido muito bom, né? Pelo menos a gente tem recebido um bom feedback dos irmãos, tanto os que têm lido o livro, quanto os que têm acompanhado nas aulas. Há um complemento, né? Acho que vocês repararam que a gente não está dando conteúdo do livro necessariamente, a gente acrescenta outros textos bíblicos para que a conversa fique ainda mais profunda. E hoje o trabalho vai ser parecido. Eu vou fazer uma introdução com um trecho do livro, e depois a gente vai se aprofundar em alguns textos bíblicos muito importantes sobre esse assunto. Qual que é o assunto? Vamos ler junto? Guiarei minha família a amar a igreja. Você ama a igreja? Você ama a igreja? A sua família ama a igreja? O que nós podemos fazer para tentar ajudar a nossa família a amar a igreja, certo? E aqui a gente não vai falar só para maridos, porque esse papel é fundamental do marido. Mas se você talvez é uma esposa que o marido não tema a Deus, ou que os filhos não temam a Deus, ou que mora com pessoas que não temem a Deus, como eu posso tentar ajudar essas pessoas a amar a igreja? Bom, o primeiro exemplo é o que mais impacta eles, a sua vida. Você precisa amar a igreja. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí ao final, eu nunca consigo terminar o meu material. Então eu decidi, numa relação de oração, quando der 10 e 10, eu vou parar o meu material e no final vou dar dicas de como você pode conduzir a sua família a amar a igreja. Tá bom? É um compromisso diante de Deus e feito diante de vocês também. Então eu tenho até 10 e 10 para terminar a fundamentação bíblica, para passar os últimos 20 minutos dando dicas de como você pode tentar ajudar a sua família a amar a igreja. Tudo bem? Orem por mim, porque eu sou difícil de cumprir esses compromissos. Muito bom, vamos lá. Eu vou começar lendo um trecho do livro que se encontra nas páginas 67 a 69. Então, se você está com o livro aí, você vai poder acompanhar. É a introdução do capítulo 5. Se você reparar, nós estamos na quarta aula. Por quê? Nós fizemos uma pequena inversão da sequência das aulas. Então, a quinta vai ser dada no lugar da quarta e a quarta no lugar da quinta. Vocês vão entender isso semana que vem, tá bom? Quando for a próxima aula. Certo? Então, eu vou começar a introdução do capítulo 5. O autor começa dizendo assim: como eu aprendi a amar a igreja. Seu nome era Bob. Bob é um nome que assim, não é brasileiro, né? Mas eu vou ler como está no livro. Ele morreu alguns anos atrás, mas se tiver influenciado apenas algumas pessoas, como me influenciou, esse homem relativamente desconhecido e discreto terá mudado o mundo. Bob parecia estar sempre na igreja. Eu entendo que algumas pessoas, movidas por culpa ou por obrigação legalista, aparecem na igreja todas as vezes que as portas se abrem. Esse não era o caso de Bob. Ele estava sempre alegre, sempre servindo, sempre agindo com gentileza. Era visível que ele amava servir a igreja. O mesmo poderia ser dito sobre a sua esposa e os 2 filhos de Bob. Eles também pareciam amar a igreja e se alegrar em servir. Aquela família inteira era diferente. Mas diferente em um bom sentido. Você sabe o que eu quero dizer. Eu era um jovem empresário de 20 e poucos anos. Estava casado há 3 anos e tinha acabado de me tornar pai. A paternidade me atingiu como uma tonelada de tijolos. Imagina aí uma tonelada de tijolos. Eu queria ser um bom marido e um bom pai. E isso significava me envolver na igreja. Realmente me envolver. Bob estava me observando e eu não sabia disso na época. Ele estava preocupado comigo. Ele amava o entusiasmo da minha juventude, mas sabia o que estava por vir. Quanto mais eu me envolvesse, mais veria as imperfeições da igreja, do pastor, da equipe de liderança e dos outros membros da igreja. Bob tinha visto o padrão repetidamente. Primeiro passo, anime-se em relação à igreja. Segundo passo, envolva-se mais. Terceiro passo, descubra as imperfeições da igreja. Quarto passo, desanime-se em relação à igreja. Quinto passo, saia da igreja. Bob viu isso acontecer várias vezes.
Você já viu isso acontecer várias vezes? Eu já vi. Bom, Bob levou-me debaixo de suas asas. Quando eu começava a ficar irado, frustrado ou desanimado com alguma coisa na igreja, ele conversava comigo. Me explicava que nenhuma igreja é perfeita, nenhum pastor é perfeito, nenhum membro da igreja é perfeito. E ele me lembrava gentilmente de que eu também não estava perto da perfeição. Ele me dizia que devemos encontrar nossa alegria em servir a igreja e as pessoas da igreja. Ao fazer parte da igreja, nosso objetivo não deve consistir em ver o que podíamos extrair dela. Ao fazer parte da igreja, nosso objetivo deve ser servir e cuidar das outras pessoas. Nossa perspectiva deve ser sempre dar e não receber. E se alguém fizer algo que nos desaponte ou nos frustre, essa é a maneira de Deus nos dizer para orar por tal pessoa. Bob me ensinou que jamais conseguiremos alcançar a perfeição de Cristo, mas que poderemos nos esforçar para ser cada vez mais parecidos com Ele. Ele me lembrava que Cristo morreu na cruz por pessoas que se rebelaram contra Ele. Por isso, devemos ser capazes de amar aquelas pessoas na igreja que pareçam ser impossíveis de amar, porque Cristo morreu por elas. Através da paciência, dos ensinamentos bíblicos de Bob, aprendi a amar a igreja local. Aprendi a amar as pessoas, apesar de suas imperfeições. Bob me ensinou a olhar para a trave que está no meu olho, as minhas próprias imperfeições, antes de julgar o argueiro ou a pequena, como é que é o nome da pequeno pedacinho de madeira? Um cisco que está no olho do meu irmão, no olho das outras pessoas. Eu gostaria que os meus pais tivessem me ensinado a amar a igreja local. Não me ensinaram. Mas Bob foi um excelente pai espiritual para mim. A propósito, os dois filhos de Bob são homens crescidos agora e não há nenhuma surpresa. O que você acha que os filhos de Bob estão fazendo? O que você acha? Eles estão servindo e amando suas igrejas locais como seu pai fazia. Afinal, Bob os ensinou muito bem. Interessante a história de Bob, né? Na verdade, interessante a história do autor. Quais as características que a gente vê na vida do Bob, de investimento na vida do autor, que você pode destacar? Isso aqui foi legal que ele fez. Ele não desistiu. Ok, então, são dois personagens aqui na história. Nós temos o Bob, que é esse irmão mais velho na igreja, certo? O Bob e sua família. Ok? E nós temos o Tom, que é o autor do livro. A Kathleen destacou, o que foi, Kathleen? Ele não desistiu da igreja. Quem não desistiu da igreja? O Tom sozinho? Foi assim que ele aprendeu? Opa! Então, antes de o Tom não desistir da igreja, nós vemos perseverança no Bob. Essa perseverança, ele conseguiu passar para o Tom. Se ele não fosse perseverante, o Tom talvez teria saído da igreja. O que mais que vocês viram aí de características positivas no Bob? Muito bom. Então, Bob demonstrou essas características que foram colocadas através... Ih, tá ruim isso aqui. Através do discipulado. Não foi isso? Esse discipulado, ele destaca, né, que ele nem sabia, mas o Bob estava observando ele. Né? Um pai fresco, né, 3 anos, casado, cheio de ânimo, se envolvendo com a igreja. Opa, se ninguém investir nesse cara, logo ele vai desistir, porque ele vai ver os erros das pessoas, vai desanimar. Ele foi um pai espiritual. Ele fala isso no final, né? Ele até chega a dizer, os meus pais, eu gostaria que tivessem feito isso, mas não fizeram. Mas o Bob foi esse pai para mim. Ele encorajou o Tom, sabedoria. Por quê? Ele chega a dizer uma hora em que quando ele vinha com reclamações, com observações, ele estava sempre pronto a aconselhar, não é assim, calma. Não vai lá não pegar no pescoço do irmão, calma, vamos conversar. Então, muita sabedoria é necessária nesse processo. Se você não é um crente sábio, você vai reproduzir uma pessoa tola igual você, irada com as coisas, sempre descontente, fofocando, reclamando.
Tem gente que quer ser pai espiritual, mas não tem essa maturidade. E aí vai gerar imaturidade no discípulo. Amor pela igreja. Então, Bob, vou colocar em primeiro aqui, ele amava a igreja. Ele exortou também. Exortação. Tem uma relação interessante, no finalzinho ele fala sobre os filhos do Bob. Então, a família do Bob era a primeira a desfrutar disso. Né? Então, não são poucos os casos em que a pessoa se envolve muito com a igreja, e ela é uma bênção na vida dos outros, mas não é uma bênção na vida da sua própria família. E às vezes até para se envolver na igreja, abandona a família. Né? Olha, por que eu não estou com os meus filhos no final de semana? Porque eu estou na igreja servindo, fazendo um monte de coisa. Poxa vida, mas você não poderia equilibrar, servir em algum outro momento e ter tempo com a sua família? Porque um dia, os seus filhos podem olhar e falar, eu não amo a igreja, porque a igreja tirou meu pai e minha mãe de mim. Que estava o tempo todo lá e nunca teve tempo com a gente. Exatamente. Exatamente. Muitas pessoas, como Tom, entram na igreja, mas se frustram porque são imaturos. Não é porque eles não estão certos, mas eles precisam de ajuda para crescer, porque estão conhecendo as coisas agora. Quem deve fazer esse papel? Quem é mais maduro. E aí, qual que é o nosso trabalho aqui? É identificar quem que eu sou agora, né? Eu estou mais parecido com o Tom, que é uma pessoa imatura, que precisa crescer, ou estou mais parecido com o Bob? Se eu tenho mais tempo de crente, de fé, eu precisaria já ter essa capacidade de fazer isso. Se eu não tenho, não sejamos como o Bob. Não, sejamos como Jesus. O Bob era como Jesus. Então, vamos hoje trabalhar aspectos de como Deus trabalha na nossa vida para que a gente seja alguém efetivo. Primeiro, que a gente ame a igreja e depois ajude outras pessoas a amar, começando com a nossa família, conduzindo a nossa família a amar a igreja e alcançando outras vidas que talvez não tenham um pai, uma mãe espiritual, um irmão na fé, mas tem você. Você. Inclusive, essa é uma das dicas do final, mas eu vou deixar para o final, tá bom? Vamos lá? Vamos abrir em Efésios? Efésios, capítulo 4. Nós vamos tentar responder duas perguntas principais, tá? Como aprender a amar minha igreja? É a primeira. E a segunda pergunta, como ajudar a minha família a amar a igreja? Começa Efésios 4, versículo 1. Quais são as perguntas que nós vamos responder hoje? Eu não coloquei aqui de propósito, para você lembrar. Primeira pergunta, como eu posso amar a igreja? Segunda pergunta, primeira pergunta é como eu posso amar a igreja? Eu. Segunda, como eu posso ajudar a minha família, conduzir a minha família a amar a igreja? Se você aprender a fazer essas duas coisas, naturalmente você vai estar aprendendo a ajudar outros que não são da sua família. Eu estava ouvindo agora cedo uma pregação de um pastor que plantou a igreja na casa dele. As reuniões começaram na sala de estar dele. E ele disse, foi a melhor coisa para mim lá na minha juventude. Por quê? Eu pregava sentado no sofá que eu, na noite anterior, estava assistindo televisão. E os meus filhos estavam lá observando. Se eu dissesse alguma coisa que eu não vivesse em casa, os meus filhos seriam os primeiros a me acusar depois. Então, se eu amo a igreja, as pessoas ao meu redor vão perceber isso. E se eu conseguir exercer influência sobre a minha família, eu consigo exercer influência sobre qualquer outra pessoa, se eu me esforçar e me aproximar dela. Então, a fé cristã, ela faz diferença, ela transforma você dentro de casa. E é o primeiro ambiente. Tanto é que as qualificações para ser um presbítero ou diácono começam com marido de uma só mulher. Começa com a casa dele. Olha para casa, não olha para o púlpito. Ele precisa ser um bom mestre, legal, mas começa em casa. Se ele não é um bom marido, esquece. Se ele não é um bom pai, esquece. Esse é o fundamental. A fé cristã vai mudar quem você é. E onde as pessoas verão transformação? Em casa, que é onde nós somos quem somos de fato, né? Onde as máscaras caem. Não que a gente usa máscara de propósito, assim, mas a gente é mais formal quando está na frente dos outros. Em casa a gente é quem é. A gente relaxa. E é aí que mostra o coração. Então, como eu posso amar mais a igreja e como eu posso conduzir as pessoas também a amar a igreja. Tudo bem? Vamos lá? Efésios é uma carta maravilhosa. É talvez uma das cartas que mais fale na Bíblia sobre o que é a igreja e qual é o nosso papel em meio a tudo isso. Nos primeiros 3 capítulos, o apóstolo Paulo,
ele fala muito sobre doutrina. Ele apresenta as bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. Se você reparar, no capítulo 1, eu falei para abrir no 4, mas volta um pouquinho no capítulo 1. Versículo 3. Ok, ele está louvando a Deus, porque Deus nos abençoou em Cristo com todo tipo de bênção espiritual. Então, o que Paulo vai fazer nos capítulos 1, 2 e 3, basicamente é descrever essas bênçãos. Quais são os presentes que nós recebemos em Cristo? E aí, o primeiro, no próprio capítulo 1, ele fala que é a própria salvação. Deus nos escolheu, Deus nos redimiu, Deus nos deu o seu Espírito. Aí chega o capítulo 2. No capítulo 2, você lembra, principalmente dos versículos 4 e 5? O que dizem lá? 2, 4 e 5. Nós estávamos mortos, agora estamos vivos. Ele está falando num sentido espiritual, agora sim nós podemos enxergar a Deus, perceber os nossos pecados, compreender a vida, a eternidade. Estamos vivos para Deus agora, podemos buscar a Deus. E aí o que a gente faz com essa nova vida? Olha o versículo 10 do capítulo 2. Essa nova vida é vivida agora para Ele, para andar nas pegadas que Ele já tinha preparado para que andássemos. Uma vida de boas obras. E boas obras não é só ajudar idoso a atravessar a rua. Essa é uma boa atitude. Mas boas obras, a gente falou sobre isso no domingo passado, lembram disso? Na pregação. Boas obras, na cabeça de Paulo, quando ele escreve, ele está sempre olhando para o Antigo Testamento e mostrando como o Antigo Testamento se cumpre em Jesus. Boas obras são aquelas coisas que Deus tinha planejado para o homem no jardim. O homem andar em justiça, retidão, cumprindo a vontade de Deus, refletindo a imagem de Deus sobre toda a criação. Boas obras são isso, é viver para o propósito ao qual Deus nos criou como seres humanos. Sermos como Jesus, isso são boas obras. E aí, tem mais bênção, capítulo 2 ainda, versículos 19 a 22 agora. Ok, então esse processo de ter sido salvo, ter recebido vida para andar em boas obras, não é um processo individual apenas. Deus fez isso também com outros e Deus me uniu ao povo dele. E no capítulo 2, em especial, ele está dizendo como Deus em Cristo une o povo de Israel, que crê no Messias, porque nem todos creem no Messias. Então, o povo escolhido de Deus, como Deus une esse povo com gente que não é esse povo, que somos nós, os gentios. E ele diz, em Cristo Deus uniu tudo isso. Então, aquelas promessas, todos os planos que Deus tinha feito para Israel, ele está cumprindo em Jesus, e ele abre para que a gente participe. Isso é bênção. Era nem para a gente conhecer essas coisas. E ele diz, e agora vocês são um só, não são mais estrangeiros, não são mais peregrinos, vocês agora são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. E ele está se referindo à igreja. Vocês agora juntos crescem. Ele é a pedra angular, e vocês são as outras pedras que vão sendo construídas em cima disso. É como um prédio que vai sendo erigido. Isso é igreja, vocês estão crescendo. Isso é bênção. Você poderia nem saber dessas coisas e continuar vivendo a sua vida só pensando em você mesmo. Isso é bênção. E aí, o capítulo 3, ele apresenta mais uma bênção. No versículo 14, é uma oração de Paulo. Alguém lê para nós do 14 até o 21. Mais uma bênção que recebemos em Cristo é a capacidade de conhecer e compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Cristo nos ama de uma forma tão profunda, mas Ele nos dá a possibilidade de começar a conhecer isso. Como? É necessário, primeiro, ser fortalecido no homem interior, mediante o Espírito, sermos cheios do Espírito, e aí depois o versículo 18 começa. Isto para que com todos os santos vocês possam conhecer, compreender esse amor. Como é que eu compreendo o amor de Cristo? Sozinho, no meu quarto, lendo a Bíblia, orando? Segundo Paulo, essas coisas todas são boas. Mas segundo Paulo, você conhece o amor de Cristo com todos os santos. Quando você convive com outros crentes. Quando você serve a outros crentes. E aí você vai crescendo no conhecimento e na profundidade do amor de Deus. Isso é maluquice, parece loucura. Para o mundo é, para a sabedoria secular é. Mas é a sabedoria de Deus. Você conhece mais a Deus quando serve e ama a igreja.
Olha que loucura para as pessoas que se afastam da igreja, do que elas estão se privando. Elas estão se privando de conhecer a profundidade do amor de Deus. Porque o amor de Deus é revelado na igreja. Gente que foi redimida sem merecer. Gente que não amava a Deus e agora ama a Deus. Gente que não amava as pessoas, agora está se esforçando para amar pessoas. Gente onde o amor de Deus é visível. É lá que a gente conhece o amor de Deus. Essas são as bênçãos espirituais que recebemos em Cristo. Tem outras ainda, você pode ler Efésios de 1 a 3 em casa essa semana. Mas essas são as que eu destaco aqui. O apóstolo Paulo, ele colocou todas essas coisas. E aí, legal, ótimo. Excelentes doutrinas e afirmações que nós recebemos em Cristo. Vou me abraçar a elas e agora morrer feliz. Isso vai trazer realização para a minha alma. Não, não vai. Isso é só conhecimento. Se você sabe dessas coisas, agradeça a Deus, porque agora eu sei, antes não sabia. Mas aí agora ele vai dizer, a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, coloque elas em prática. Porque essas coisas só vão fazer sentido na vida de quem coloca elas em prática. Quem vive para boas obras, quem se vê como um tijolo de Jesus na construção da igreja. Eu sou parte importante aqui, e o meu irmãzinha também são, não sou só eu. Então colocar isso em prática é o que ele vai dizer a partir do capítulo 4, e eu já quero adiantar para vocês, é assustador como Paulo destrincha isso. Ele parece que assim, na prática, como é que eu coloco isso em prática? Vem para a igreja, vem para um culto, pronto. Ele vai colocar cada coisa aqui que vocês vão falar, era melhor não ter vindo para a escola bíblica hoje. Porque eu vou voltar para casa com essa bigorna de informação, essa tonelada de informação e de coisa que Deus espera de mim, é muita coisa, realmente. Mas Ele te capacita para tudo isso, porque o final do texto foi, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Ele é capaz. A gente vai dar glória a Ele. Então se a gente orar para o Senhor, Senhor, eu quero obedecer essas coisas, me ajude. Ele vai capacitar. Vamos dar sequência aqui? Então, a prática. Colocar tudo isso em prática parece que é só vir fazer parte da igreja. Não é não. Isso é o primeiro passo. Que bom que você está aqui. Mas vai exigir muito mais de você. Está disposto a fazer isso? Não é para mim que você está fazendo esse compromisso. É diante de Deus. Deus te colocou na igreja para que você ame a igreja. Então essas coisas é Deus mostrando para você. Tá bom, você quer amar a igreja? Não. Amar a igreja não. Quero amar Cristo. Ok, então ame a igreja. Porque o corpo dele é a igreja. Então, amando a igreja, você ama Cristo. Vou te ensinar como é que você ama a igreja. Olha lá. Mas, como começa o capítulo 4? 4 de 1 a... Ok. Nós vamos refletir em 3 passos para amar mais a igreja. 3 compromissos ou chamados que Paulo vai colocar a todos os membros da igreja. Um para cada capítulo, tá? Então, no capítulo 4 a gente vai ver um, no capítulo 5 outro, e no capítulo 6 o terceiro. O primeiro passo para que eu ame mais a igreja e consiga fazer com que a minha família ame a igreja também, é me envolver, todos são envolvimento, tá? Com edificação. A edificação da igreja. O que Paulo diz no versículo 1? Eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Qual é a vocação que eles receberam? Essa é a maneira de se viver digno. O que a gente viu até agora? Capítulos 1 a 3. Ok, vamos com calma. Ele vai dizer, a partir do versículo 2, como é que a gente vive de modo digno. Mas a primeira pergunta antes deve ser, que vocação é essa? Modo digno da vocação que recebemos. Que vocação é essa? Do que a gente falou até agora? Capítulos 1 a 3. Não. Cordeiros. Hã? Cordeiros. Cordeiros da vida, membros da família de Deus. Essa é a nossa vocação. Fomos chamados para isso. Somos um povo só, o povo de Deus, a família de Deus. Essa é a nossa vocação. Fomos chamados para isso. Qual que é a sua vocação? Eu não estou falando do seu trabalho, da sua profissão, da sua ocupação. De acordo com Efésios, a sua vocação é ser membro da família de Deus. Membro da igreja. Essa é a nossa vocação. Coletiva. Individual é o que você faz, mas coletiva, essa é a nossa vocação. Fomos chamados para isso. Como a gente vive de modo digno assim? Aí ele começa no versículo 2 dizendo:
Como é que você vive como família de Deus, como igreja? Com toda humildade. Começa com humildade. Depois com mansidão, com longanimidade, ou um ânimo longo. Não estoure facilmente, não se ire facilmente, rapidamente. Tenha calma, paciência com as pessoas. Suportando uns aos outros. Esse texto é um dos textos mais mal interpretados na história da igreja contemporânea. Suportar parece, tem que aturar aquele irmão chato, né? Porque a Bíblia diz para suportar. Não, não é. Você está tendo um exemplo de suporte agora mesmo e você nem percebeu. Você está sentado aonde? Num suporte. Uma cadeira que está te segurando para que você não caia no chão. Suportar, a palavra que Paulo usa aqui é isso. É alguém que vem e te suporta, te apoia para que você não caia. Isso é suportar o irmão. Não é olhar para o irmão, aquele irmãozinho tem cada pecado, mas fala mal de todo mundo, não tem que suportar ele. Não, não é, você entendeu errado. Você tem que ir lá exortar ele. E o fato de exortar ele é exatamente o fato de suportá-lo. Ajudar ele a não cair, porque ele está tropeçando, daqui a pouco ele cai. Isso é suportar. Suportar é ajudar para que o outro não caia. Suportando uns aos outros. E fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O Espírito nos uniu. Nós não somos chamados a criar união, unidade. Ele já criou. Só o Espírito pode produzir isso. O mesmo Espírito que está em mim, está em você, esse Espírito nos une. Qual é o nosso chamado? Se não é criar unidade. Qual que é? Qual que é o verbo aí? Preservar. Nosso chamado é preservar, porque se a gente não se esforçar, essa unidade ela vai se dissolvendo. Chega um momento que a gente não vê mais, só vê um muro entre eu e meu irmão, eu e a minha igreja, porque eu não me esforcei. E aí você não vai amar a igreja mesmo, pode ter certeza. Não vai amar a igreja, porque você não se esforçou. Aí você para de suportar. E o suporte serve para nada, né? Se você tem uma cadeira e ninguém usa a cadeira, então você é um suporte para fazer com que o outro não caia. Ok, dito isso, Paulo, a partir do versículo 4, ele dá a razão dessa unidade. Por que é que nós somos chamados a viver assim? Que coisa chata, não tinha outro jeito de viver não? Cada um numa ilha, né? Deserta, só eu, nem a minha família, só eu. Não, olha por que Deus quer que o seu povo seja unido. O que diz nos versículos 4 a 6? Vamos ler juntos aí, ó. Independentemente da sua versão, mas vamos tentar adaptar aí, ó. Há somente um corpo e um só Espírito, e também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Um só Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. De quem que ele falou no versículo 4? De qual pessoa ele se referiu no versículo 4? O Espírito. Versículo 5. Senhor. Versículo 6. Deus Pai. Espírito, Filho e Pai. São um só. São um só. Por que eu devo viver em unidade com a minha igreja? Porque Deus é um. Ele é uma comunidade, mas ao mesmo tempo é um. Vocês são reflexo da imagem de Deus para o mundo. Vocês são uma comunidade, um monte de gente diferente, mas que quando servem em amor, se tornam um. E assim vocês mostram quem Deus é para o mundo. Por isso que vocês devem viver em unidade. Essa é a vocação de vocês. Fez sentido? Então, o chamado para ser um, o motivo, porque Deus é um. Aí, a partir do versículo 7, ele dá a capacitação. Eu sou incapaz de viver assim, porque é impossível. Eu me conheço. Eu sou uma pessoa explosiva, eu não sei ajudar as pessoas, eu só penso em mim, não dá certo. Aí ele já antecipa essa desculpa nossa. E aí olha o que ele diz a partir do 7, eu vou ler aqui agora. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Um texto meio confuso, mas que Paulo está dizendo que cumpre os Salmos é a vitória de Cristo contra os poderes das trevas. Ele desceu, venceu e subiu vitorioso. E aí, ao subir vitorioso, como todo rei que conquistava um
território inimigo, ele ficava com os despojos de guerra, que eram os tesouros, os utensílios daquele exército conquistado. E ele repartia aquilo com o exército dele. E aí no versículo 11 ele diz que Jesus fez isso também. Jesus venceu o pecado, a morte, o diabo. E, vitorioso, olha o versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que ele está dizendo? Ele venceu sozinho, sem pedir a nossa ajuda, mas ao vencer, ele reparte o despojo de guerra conosco. Ele reparte dons, presentes. Para quê? Para que a gente viva unido. E aí, esses presentes aqui, em específico no versículo 11, são pessoas que nos ensinem a palavra. Profetas e apóstolos, nessa carta no capítulo 2, ele falou que é onde, lembra o texto que o William leu, no capítulo 2? É onde nós estamos fundamentados sobre os apóstolos e profetas. Nós temos a escritura que nos mostra quem Cristo é. E em cima disso a gente constrói pessoas que nos evangelizam, são os evangelistas, e pastores e mestres que nos pregam a palavra e pastoreiam a gente. Pessoas que nos ensinam a palavra de Deus são presentes para nós. São dons que Deus deu à igreja. Para quê? Para que a gente saia daqui cabeçudo, assim, cheio de informação. Nossa, eu conheço um monte de coisa, eu estou pronto para um debate na televisão. Estou pronto para vencer o meu vizinho, que é testemunho de Jeová. Né? Eu conheço tudo. Não! Que bom que você conhece tudo. Mas tem um propósito o conhecimento. Olha o versículo 12. Com o fim, ou com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Preparar os santos. Para que os santos façam o quê? Desempenhem o seu serviço. Você que foi salvo por Cristo, unido ao povo dele, teve uma vocação que é viver junto com o povo de Jesus. Você recebeu pessoas para te ensinarem a palavra. Sabe para quê? Para você trabalhar. Eles vão te ensinar a servir. Ah, pastor, eu queria fazer isso em prol do povo de Deus. Não, isso aí Deus nunca pediu de você. Mas deixa eu te dizer o que Deus pediu. Aí eu vou abrir a Bíblia e mostrar para você. Ah, é isso? É isso. Tá bom, agora eu vou tentar fazer isso. É para isso que o pastor serve. Para treinar você, para te ensinar o que Deus quer que você faça. Para viver a sua vocação, que é uma só família em Cristo. Aí o povo vai aprender, vai servir. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, até que todo mundo seja tão maduro quanto Jesus é. Seja igual a Jesus. Todos, não só você. Não só você que conhece bastante de Bíblia, já está crescendo bastante. Não, seu irmãozinho está do lado ali, que não sabe nada de Bíblia, e que está pecando assim, tolamente, você tem que ser suporte para ele. Você vai lá e ajuda ele. Igual o Bob fez com o Tom. O Bob, por que o Bob amava a igreja? Porque ele entendeu que o papel dele não é só ele crescer. Se o meu irmãozinho ali não crescer, eu também não cresço. Pensa, está todo mundo no mesmo barco. Se um furo acontece no casco do barco, você olha e fala, não, eu estou bem, porque eu estou em cima de um banquinho. Se o barco afundar, morre você e o outro que está ali do lado tentando jogar água para fora. Todo mundo está dentro do mesmo barco. Então você só cresce quando seu irmão cresce. E é tão gostoso ver isso. Você tem visto que Deus tem te dado maturidade, sabedoria. E aí você investe na vida de alguém. Você vê essa pessoa crescendo, é tão prazeroso isso. Agora são dois crescendo, porque ele também vai te ensinar. E talvez você achava que era maduro, e não é tanto assim. Você vai olhar na vida dele e falar, nossa, eu nem via essas coisas na minha vida. Então é para isso que tem o ensino na igreja, isso é um presente para a gente. Deus nos capacita para crescermos. Ah, eu não sei como crescer como igreja. Eu te dei mestres, aprenda e coloque em prática. É para isso que eles estão lá. Ok? Vamos lá? Então, capítulo 4. Se eu quero amar a igreja, eu preciso me envolver com a edificação da igreja. Edificação envolve ouvir a pregação e colocar em prática. Aí eu estou envolvido. É assim que termina o trecho que eu queria citar. 4, versículo 16. Ele está falando, versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Se quer amar mais a igreja, se envolva com a edificação dela. Se você não se envolve com a edificação da igreja, esquece, você não vai amar a igreja. Você vai amar só a si mesmo, não vai amar a igreja. E para estar envolvido com a edificação, eu preciso aprender mais da palavra. E eu preciso colocar isso em prática, servindo meu irmão. Segundo passo para amar mais a igreja, se envolva com a santificação. Efésios 5. Então, se envolva com a edificação da igreja, com a santificação pessoal. É o que a gente vai ver agora no capítulo 5. Para chegar no capítulo 5, Paulo vai dizer o que no versículo 17 do capítulo 4? Não vivam mais como vocês viviam antes. Vocês eram gentios, não são mais. Certo? Para viver dessa forma e buscando edificação, vocês não podem mais viver como viviam antes. Vai ter que ter uma transformação de vida. Qual transformação é essa? Olha o versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a vestir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ok. Aquela velha maneira de pensar e viver, o que eu faço com ela? Eu não reproduzo a partir de agora. É como se eu chegasse em casa com uma roupa suja, o que eu faço? Joga ela no cesto. Não quero saber dela. No caso aqui, joga no lixo. Você não vai voltar a vestir essa roupa. Joga fora. Certo? Essa é o velho homem. É o Adão. É uma vida ímpia. Abandone isso. Nem brinque com esse negócio. E aí você precisa vestir uma nova roupa, que é o novo homem. É a roupa de Cristo. É Jesus. A capa de Jesus, a roupa de Jesus, a prática de Jesus. Como que eu abandono a velha roupa, o velho homem, e coloco a nova roupa, o novo homem? Está no meio, o versículo 23. Permita-se renovar no entendimento, no modo de pensar. Aqui é o coração do negócio. Quanto mais você conhece a palavra, mais você entende o que você tem que abandonar e o que você tem que buscar. A renovação da mente, a lavagem cerebral com água limpa, porque a gente tem lavagem cerebral com água suja nesse mundo. Mídias sociais, internet, escola, política, é uma lavagem cerebral assim como só porcaria. Lave a sua mente com a palavra. E aí você vai aprender a abandonar o pecado e buscar a justiça, uma nova vida. Ele vai dar vários exemplos, a conclusão dele está no começo do capítulo 5. O que é que diz o versículo 5? O que significa me despojar da velha vida, da roupa suja, renovar a minha mente e colocar a roupa nova? Significa ser imitador de Deus e de Cristo. Eu vou ser cada vez mais parecido com Jesus. E aí ele vai dar vários exemplos disso. Logo no final do capítulo 4 ele já fez isso. A partir daqui ele vai dar mais exemplos. Ele vai falar sobre a imoralidade sexual. Olha, deixa isso longe, nem pense, nem fale aquelas coisas que você falava e pensava. Pare de ouvir aquelas músicas que trazem conotação para essas coisas. Seja puro nesse assunto. E ele continua falando lá no versículo 15 sobre viver como sábio, não mais como tolo, aproveitando o tempo. Não perca seu tempo com bobagens, com tolices. Seja sábio. E aí, no versículo 18, ele vai falar sobre domínio próprio, sobre controle. Como começa o versículo 18? Não se embriaguem com vinho, certo? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Como eu exerço domínio próprio? Primeiro eu tenho que, lembra do padrão? Abandono uma coisa e se apropria de uma nova. O que eu abandono? Abandono tudo aquilo que pode me controlar. Talvez você está olhando e fala, vinho não pode, mas a cachaça eu posso. Vinho não posso, mas a maconha eu posso. Vinho não posso, mas a ira eu posso. Dar vazão à minha ira. Jogar coisa na parede. Porque eu não estou sendo controlado pelo álcool, mas está sendo controlado pelo teu coração. Pelas paixões. Vinho eu não posso, mas imoralidade sexual me entrego a ela. Você está sendo controlado pelo pecado. O que Paulo está dizendo aqui, o vinho é só um exemplo de tudo que pode nos controlar e nos levar à dissolução, à devassidão, uma vida sem controle. Abandone isso. O que te controla? Abandone.
E como que eu abandono esse negócio? Se permitindo ser cheio do Espírito. E isso aqui é muito legal. Na língua grega, o que Paulo está usando aqui é uma ordem. Vocês têm que fazer. Mas como é que eu cumpro essa ordem? É uma permissão. Você diz, Senhor, eu quero obedecer essa ordem, eu quero ser cheio do Espírito. Onde eu acho ele? Onde o Espírito está? Em Efésios a gente já viu isso. Onde o Espírito está? Está no salão maior, quando a gente faz culto lá? Hã? Eu posso dizer que o Espírito Santo não está no salão maior. O Espírito Santo está no salão menor hoje. O Espírito Santo está na igreja. Certo? Se o Espírito Santo está em você, como é que você faz para ser cheio do Espírito? Se ele já está aí. Você só dá espaço para ele. Então o ser cheio do Espírito é: Espírito, eu sei que o Senhor está aí. Então agora eu me submeto ao teu controle. Eu abro espaço para que o Espírito tome conta das minhas mãos, dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha boca, de tudo que está em mim. Ser cheio do Espírito não é buscar mais do Espírito. É deixar o Espírito ter mais de você, porque ele já está em você. Não precisa ir no monte. Você vai no monte atrás do Espírito, o Espírito está indo junto, porque ele já estava em você. E aí, olha como que eu faço isso. Porque assim, fica meio só na imaginação. Como é que a gente dá espaço para o Espírito tomar conta? Ele fala, Paulo dá a dica, a partir do versículo 19. Olha o que ele diz no 19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como é que eu dou espaço para o Espírito na minha vida, para ele me controlar? Muda o que você fala. Comece a falar entre vocês, quando vocês estiverem juntos, como corpo de Cristo, comecem a falar daquilo que é espiritual. Cânticos, reflexões da palavra, fale sobre a Bíblia. Ao invés de ficar falando mal dos outros, reclamando, fale sobre a Escritura. E aí o Espírito vai ter mais de você. Como continua o versículo? Cantando e louvando de coração, não apenas por aparência, mas esteja completamente envolvido nesse processo. Versículo 20. Sempre dando graça. Se você é uma pessoa ingrata, você nunca vai ser cheio do Espírito. O Espírito não trabalha na ingratidão. Ele diz, se você está sendo ingrato, como é que eu vou tomar conta de você? Porque Deus tem te dado tantas bênçãos, você não consegue identificar. Comece a agradecer mais. Identifique momentos em que Deus está cuidando da tua vida, seja grato. E aí o Espírito vai tomando conta. Você está falando a palavra, você está louvando de coração, você está sendo grato. O Espírito vai tomando conta, vai tomando conta, vai tomando conta. Você está cada vez menos suscetível ao controle de outras coisas e mais suscetível ao controle do Espírito. Mas tem mais um passo, que as nossas Bíblias infelizmente separam. No versículo 21, muitas Bíblias começam com um título, não é? Como está aí? O título do versículo. O lar cristão, marido e mulher, os deveres na família. Isso aqui não é inspirado por Deus, tá? Isso aqui foram os editores da Bíblia que colocaram. Os deveres conjugais. Não é... Paulo vai falar do relacionamento marido e mulher, sim, mas ele está dentro do pacote de não ser controlado por nada, mas ser controlado pelo Espírito. Como? Falando a palavra, cantando e louvando de coração, dando sempre graças. E aí, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Algumas versões, como a Nova Almeida, não traduz sujeitando-vos, mas na língua grega é o mesmo verbo, mesmo estilo de verbo que a gente viu no anterior. O que significa? Paulo está dando mais um passo de ser cheio do Espírito, se sujeitando uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Você quer ser cheio do Espírito? Para de querer reinar sobre as pessoas e começa a servir as pessoas, a pensar nas pessoas. Aí o Espírito de Cristo estará em você, te controlando, porque Cristo não veio para ser servido, mas para servir. Se sujeite aos outros. Como que eu me sujeito aos outros? Paulo vai dar exemplos lá da igreja, lá do trabalho, lá da escola, da faculdade. É isso que ele vai fazer? Qual o primeiro exemplo que ele começa? Versículo 22. Com quem que ele fala? Esposas. Paulo vai aplicar o ser cheio do Espírito no primeiro ambiente da nossa vida, o mais íntimo, casamento. Ele vai dizer, minha irmãzinha, você quer ser cheio do Espírito? Não é fazer profetada, não é rodar no manto, não é servir no coral, no ministério de mulheres da igreja. Começa na tua casa, se sujeitando ao teu marido. Se você não faz isso, esquece, você não vai ser cheio do Espírito. Começa em casa, se sujeita ao teu marido, sirva ao teu marido. Não é ser capaz do marido, eu não vou destrinchar isso aqui. Já há tanto tempo você está nessa igreja e sabe o que significa sujeição. Não é o que o mundo diz. É se submeter à missão do marido.
é ser uma auxiliadora do marido a buscar a Deus. É isso. Se sujeite ao seu marido. Aí o marido diz, tá vendo? Você tem que se sujeitar a mim. Deus nunca mandou você, marido, dizer isso para tua esposa. Quem está dizendo para a esposa é Deus aqui. Deus está se referindo às esposas. Esposas, levanta a mão, esposa. Você viu o texto? O que diz o versículo 22? Esposas, cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido. Quem está falando isso para vocês? Deus, ok. Porque tem marido que cutuca a esposa, tá vendo? Você tem que se sujeitar a mim. Não, Deus já está falando com ela, querido. Faz o teu papel. E o que Deus fala para você, marido? Aí ele vai dizer a partir do versículo 25. Maridos, agora marido, levanta a mão, quem é marido? Ok, agora maridos, quem está falando com vocês é a esposa. Você tem que fazer isso. Deixa Deus já está falando com ele. O que Deus tem para os maridos? Que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sirva a sua esposa, se entregue em favor do bem da sua esposa. Se você fizer isso, você está se sujeitando à sua esposa. Olha que maluco. Como que um marido se sujeita à esposa? Amando ela, servindo a esposa, se entregando pelo bem da esposa. Como que uma esposa se sujeita ao marido? Se sujeitando ao marido. E aí estão no processo de ser cheios do Espírito. Sem isso, ninguém vai ser cheio do Espírito. Aí agora você está olhando e fala, é isso mesmo. Fala isso com os meus pais, esses miseráveis. Eles não estão fazendo isso. Aí o capítulo 6 começa dizendo o quê, Valentim? Com quem que ele fala no capítulo 6, versículo 1? Filhos. Como vocês podem ser cheios do Espírito, filhos? Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Sejam submissos aos seus pais. Como é que um filho se enche do Espírito, ou permite que o Espírito tome conta dele? Obedecendo os pais. Ah, mas eu acho injusta essa ordem do pai. Não interessa, obedece. E aí Deus vai estar tomando conta de você, te enchendo. Aí, agora, os pais também, ele, no versículo 4, e vocês, pais, como que vocês são cheios do Espírito? Não provoquem seus filhos a ira. Não é só irritar o filho, mas no contexto de Efésios não permita que seu filho caia no precipício do inferno sem alertar o filho. Faz o seu trabalho. E assim você vai ser cheio do Espírito. Crie ele na instrução e disciplina do Senhor. Aí depois ele fala sobre os servos, no versículo 5, e sobre os senhores, no versículo 9. Que naquela época era o contexto familiar. Eles estavam na casa. Toda casa tinha senhores e escravos. O que Paulo está dizendo, a santificação pessoal, ser cheio do Espírito, passa pelo relacionamento familiar. Lembra que nós falamos? Se você quer amar mais a igreja, vai ter que estar envolvido na edificação dela e na santificação pessoal. E como é que eu me torno mais santo? Você precisa se envolver com a sua família. Não espere ser cheio do Espírito, ser mais santo, se você não ama a sua família. Se você não se envolve em servir a sua família. Se você não cumpre seu papel como marido, como esposa, como filho, como pai, como avô, como avó, a santificação passa pelo relacionamento familiar. Não é fácil fazer isso, né? Lembra que eu falei que ia ser muito mais profundo do que parece? É só me envolver com a igreja, não é isso não. Deus vai querer mudar tudo em você, tudo. E esse é exatamente o momento em que eu acabo de descumprir um compromisso. Porque já deu 10 e 10 e eu não consegui trabalhar o terceiro ponto. Mas eu vou adiantar rapidamente o terceiro ponto, para dar tempo de dar as aplicações, tá? Como eu amo mais a minha igreja? Se envolva na edificação, se envolva na santificação e, por fim, se envolva na proteção espiritual. Eu vou ser mais breve aqui. Proteção espiritual. Depois de falar de tudo isso, olha como Paulo começa o versículo 10 do capítulo 6. Finalmente, ou quanto ao mais, fortaleçam ou sejam fortalecidos no Senhor. Para cumprir tudo isso, vocês vão ter que estar com força. E a força não está em vocês. Porque talvez você está concluindo isso, né? Eu sou incapaz de fazer isso. É mesmo, nós somos. Mas tem um que nos dá força, que é o Senhor. E vocês precisam se fortalecer nele. Como? Vistam, olha o versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, olha o versículo 12, não é contra a sua mãe, o seu pai, o seu irmão.
Não é contra o membro da igreja, não é contra o pastor, não é contra o líder. A sua luta é contra quem? É contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O diabo e seus demônios. Não ignore isso. Parece só coisa, faça ou não faça. Edificação da igreja, só vir para a igreja e me envolver com as pessoas. Não, tem uma batalha espiritual em curso e o diabo não quer que você faça isso. Não acha que buscar santificação vai ser tranquilo. O diabo vai fazer de tudo com os seus demônios para que você não consiga fazer isso e não faça o seu papel em casa. E a coisa que o diabo mais gosta é crente, que dá um baita mau testemunho dentro de casa, mas está na igreja louvando a Deus, servindo e achando que está tudo bem. É o que o diabo mais quer. Tem uma batalha espiritual em curso. Por isso vocês precisam de proteção. Como a gente se protege? Vocês pegam toda a armadura de Deus que está aí. E a expressão que Paulo usa não é que vocês têm que procurar a armadura, onde ela está. Vocês já têm ela aí. É só pegar e colocar e vestir. Como eu visto essa armadura? Que armadura é essa? Ele descreve a partir do versículo 14. É uma armadura. Paulo usa uma imagem de um guarda, ele estava preso, o guarda estava na frente dele, ele está olhando para a vestimenta do guarda e está falando, a primeira coisa, cingindo-se com a verdade. O cinto que segurava tudo, ele está olhando para o cinto do guarda e fala, o que segura tudo é a verdade. Vocês não podem abandonar a verdade nos relacionamentos. Falem a verdade uns aos outros e principalmente a verdade da palavra. Não abandonem a verdade. Segundo, vestindo a couraça da justiça, que protegia aqui. Ele está olhando para o guarda e fala, sabe o que vai proteger seus órgãos vitais? A justiça. Uma vida de retidão. Se protejam com isso. Terceiro, versículo 15. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Aquele soldado, ele tinha uma espécie de sandália com alguns cravos embaixo, como uma chuteira de futebol. E a sandália era vazada para ele poder fazer o movimento de corrida. Então servia para correr no campo de batalha e para se proteger de espinhos ou de pregos que eram colocados no meio do caminho. O que é que vai te dar agilidade e proteção para poder correr essa jornada? O evangelho da paz. Você tem que conhecer o evangelho, crer no evangelho, ter sempre na ponta da língua e no coração. Em quarto lugar, versículo 16, segurando sempre o escudo da fé. Um soldado romano tinha dois tipos de escudos. Um escudo pequeno, que era para o combate corpo a corpo, e um escudo grandão do tamanho de uma porta, que era para trabalhar junto. Quem já assistiu os 300 de Esparta, né? Eles andam juntos, né? E o escudo não protege você, protege o que está do teu lado. E o que está do teu lado protege você. Eram escudos fortes para se proteger de flechadas. Qual é o escudo que ele está se referindo aqui? O pequenininho para o corpo a corpo? O grande. Olha que legal. Ele está colocando a imagem de você com os outros. O escudo da fé. Fortaleça a fé que vocês têm juntos. E aí vocês estão com o escudo, se protegendo. Ele fala, esse escudo, vocês poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. Era um escudo coberto com pele de animal e encharcado com água, porque quando estava à distância, os inimigos lançavam flechas incandescentes. E aí, quando a flecha pegava no escudo, ela apagava. Se proteja com esse escudo, junto com outros. Isso vai fortalecer a fé de vocês. Quinto, usem também o capacete. O que protege a nossa mente? A salvação. Se a salvação é um dos elementos da armadura, quer dizer que a gente precisa ter certeza da salvação. Porque se você não tem certeza da salvação, como é que você se protege disso? Hoje eu estou salvo, em nome de Jesus. Eu estou fazendo tudo certinho. Então o capacete está aqui, vou colocar. Aí no outro dia você acorda mal, pecando desde cedo. Perdi minha salvação hoje. E onde está o capacete? Não tem mais. Então assim, esse só pode ser um elemento de proteção se é uma certeza. Jesus morreu por mim, isso é uma certeza. Eu tenho certeza da minha salvação. Se protege com isso. Depois, já até perdi a conta, acho que é sexto, né? Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma de ataque é a espada. E é a palavra. Mas essa espada, existiam duas espadas também, uma grandona e uma pequenininha. A grandona era para aqueles movimentos com escudo. Ataques de fora. Então, se chegava o inimigo, estava todo mundo protegido, né, um do lado do outro. Com o que a gente atacava? Com uma espada grandona que atingia o inimigo. E tinha uma outra pequenininha que ficava aqui para a batalha pessoal, que você só usava quando alguém chegava perto de você, que era o último momento da batalha. Você estava muito mais prestes de morrer nessa hora, ou de matar.
Qual é a espada que você acha que ele usa aqui? Qual a palavra que ele usa? A grande ou a menor? Não, agora é a menor. Quando ele fala do escudo, é o escudo junto com todo mundo. Agora, o pequeno, a espada do Espírito, ele usa a espada menor. O que ele está dizendo? Se todas as outras coisas falharem e o inimigo estiver diante de você, sabe como você vai se proteger? Como Jesus se protegeu do diabo no deserto, citando a palavra, a Escritura. Ele conhece a Escritura. Lembra que a Kathleen falou? Eu esqueço. Então, se esforça para decorar. Medita na Escritura. Conheça a Escritura, porque ela vai ser proteção para você quando o inimigo chegar face a face. Quando você estiver diante da tentação face a face. E aí, ele termina no versículo 18 dizendo: orem em todo o tempo. Não, no 18. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com perseverança e súplica por todos os santos. O último elemento da armadura é a oração, e na verdade não é só um elemento. Isso eu preciso representar aqui para vocês. Lembra que ele falou? Para vocês cumprirem tudo isso, vocês precisam de proteção. A proteção está longe, está escondida? Não, está aí à disposição de vocês. Deus deu a armadura dele para vocês. Só que vocês têm que colocar. Então coloquem o cinto, a couraça, se vistam, peguem as armas para a batalha. Como é que eu pego essas coisas? É o mesmo processo de ser cheio do Espírito. Quando você faz isso aqui, ó, diante do Senhor: Senhor, estou aqui precisando de forças, eu não tenho força. Me ajuda, Senhor. Eu preciso amar minha esposa, eu preciso amar meu marido, eu preciso amar minha igreja. Eu não consigo, Senhor. Eu preciso me envolver com a edificação da igreja. Sabe o que o Senhor faz? Quando você abaixa a cabeça diante dele em oração, que é o versículo 18, ele vai colocando o capacete em você, ele vai colocando a couraça em você, o cinto em você. É ele quem coloca, mas o processo é a oração. Aqui estou eu, Senhor. Se você não orar, nunca vai se fortalecer. Nunca. Porque é na oração que Deus te coloca essa proteção espiritual. Se você fizer isso, você vai aprender a amar a sua igreja. Mas se ignorar essas coisas, nunca vai amar a igreja. E talvez vai ser como o que poderia ter acontecido com o Tom. Talvez vai olhar para os defeitos das pessoas e vai se afastar. Vai se isolar. E talvez um dia deixar a igreja. E em todo o tempo orando por todas as pessoas, não só por mim. Então esse processo de orar e pedir para que o Senhor nos fortaleça é um processo contínuo que acontece todos os momentos do dia. Se você deixar de orar, o fortalecimento vai se escapando dos dedos. Então a proteção vem da oração constante. Senhor, eu preciso de forças, eu preciso de ajuda, e eu vou orar pelo fulano, pelo beltrano. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então eu vou entregar para você um recurso para orar por todos os santos. Lembra que o texto de Efésios terminou Paulo falando: orando em todo o tempo por todos os santos. Como que a gente ora por todos os santos? Você conhece todos os santos em Efésios, é os crentes em Jesus, tá? Você conhece todos os santos, todos os crentes do mundo? Não, né? Nem da igreja você conhece. Ok, então vamos começar a conhecer. Olha como isso só pode ser vivido dentro de uma igreja local, quando você faz parte de uma igreja. Porque você consegue identificar quem é o santo pelo qual você deve orar. Por quem eu devo orar? Quem são os irmãos pelos quais eu devo orar? A sua igreja. Lembra das pessoas que estão lá no culto, lembra das pessoas que servem com você em ministério. Ore por eles. Talvez você diga: eu não consigo passar 3 minutos em oração, porque eu já não tenho mais o que falar para Deus. Ah, pega essa lista aqui e começa a orar um por um. Você vai ficar orando horas, pode ter certeza. Então, agora eu vou dar as dicas de como você pode amar a igreja e ajudar a sua igreja. Então, primeiro, isso aqui foi para você amar a igreja. Agora eu vou dar dicas de como você pode ajudar a sua família a amar a igreja. Tá? Quem gosta de anotar, lá vai. Primeira dica. Isso eu não vou colocar na lousa, tá? E vai cair na prova do Senhor, no último dia. Se envolva em discipulado individual com a sua família. Pessoal, você e mais a sua esposa, ou você e o seu filho, você e o seu pai. Tenha tempo com ele, tempo com ela. E aí o que eu faço? Primeira coisa, evangelize, que talvez não conheça de Jesus. Você pode ler um livro junto com ele. Você pode refletir sobre a pregação que ouviu no domingo, voltando para casa. No caminho para cá, a Sofia começou a fazer perguntas sobre o juízo final. Mal sabe ela que eu vou pregar sobre o juízo final à noite.
E foi impressionante de ver como ela está assimilando as coisas que ela está ouvindo na pregação. Tem esse tempo de conversa com os filhos, com o marido, sobre coisas espirituais. Reflexões de coisas do dia a dia. Nossa, está vendo como a gente errou naquele momento ali? O que a gente pode fazer para melhorar, para ser mais parecido com Jesus? Você precisa ter tempo com a tua família. Tempo com as pessoas. É por isso que a nossa igreja não tem tanta programação. Para você não usar isso como desculpa. Eu não tenho tempo com a minha família porque a igreja cobra muito de mim. Não, a igreja não cobra muito de você, não. A igreja está te dando tudo que você precisa para você discipular a tua família. Só quero que você esteja presente num grupo de discipulado e no domingo. O resto você pode dedicar à sua família. E deve. Aí, uma segunda dica agora. Discipulado coletivo. Primeiro, discipulado individual. Com cada um. Você precisa ter tempo com as pessoas individualmente. Pode ser numa caminhada, um café. Mas tem que ter tempo com as pessoas da sua família. Segundo, agora junta todo mundo. Se você é o pai, você consegue fazer isso. Se você é a mãe, talvez o pai não queira. Mas os filhos estão ali, os netos estão ali. Se você é um tio que tem muito sobrinho em casa, marca uma hora, eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma sugestão de livro que a gente está usando na escola bíblica para as crianças. Maravilhoso. Eu posso mostrar domingo que vem, porque nós não temos um exemplar aqui agora. Mas é um livro fantástico para ler histórias para as crianças com desenho lindo, que sempre aponta para Jesus as histórias. Então você tem que ter tempo com a família. Vamos ler a Bíblia junto. Vamos ler livros juntos. Vamos cantar louvores. Você gosta de um louvor? Vamos cantar esse louvor? Vamos... Cadê? Onde está aqui? Talvez nós estamos com um problema na nossa família. Vamos buscar aconselhamento. Quer um momento especial para você conduzir a sua família a uma igreja? Grupo de discipulado. Leva a tua família no grupo de discipulado. Lá ele vai aprender com um líder, vai ver outras crianças, vai ver outros adultos. E ele vai ver que você ama esse negócio, que você se preocupa com isso. Frequente treinamentos, se for possível, junto com a família. Tem uma oportunidade, o Palavra da Vida, vez ou outra, oferece algum curso, algum treinamento. E às vezes é muito baratinho, dá para fazer. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Vem na escola bíblica, a gente está aqui ensinando Bíblia para você. Vem com a tua família, traz a família. Terceira dica, culto doméstico. Então, primeiro, discipulado individual. Segundo, discipulado coletivo, todo mundo junto. Terceiro, faça um culto em casa. Aí já pensa que tem que colocar paletó, gravata, né? Fazer a abertura, queridos irmãos. Aí a criança já saiu correndo, né? Saúdo-vos com a paz do Senhor. Hoje a pregação será de 1h50, igual a do José Hilário. Esquece, as crianças... A gente não aguenta um negócio desse. Mas culto doméstico pode durar 3 minutos. 1 minuto, no café da manhã. Uma oração, leitura de um versículo. Antes do jantar, ou enquanto as crianças estão comendo. Elas estão comendo, você lê um versículo e vão comentando sobre isso. Um culto doméstico, que também pode ter louvores e tudo mais. Quarta dica, orem juntos, como família. Aí você pode usar a lista que eu acabei de te dar. Essa lista é a lista dos membros da igreja. Meu nome não está aqui, porque você não é membro dessa igreja. Eu queria ser lembrado na oração. Então se torne membro dessa igreja. A pessoa não lembra de mim. A pessoa não lembra de mim. Mas se você não é membro da igreja, quer dizer que você não tem um compromisso com essa igreja. E você quer que essa igreja ore por você? Mas você é muito egoísta, né? Não, a Manu está contemplada como a família da igreja. Certo? Mas também tem que se batizar e se tornar membro da igreja. Isso é um desafio, um incentivo para as pessoas que ainda não são membros da igreja. Não quer dizer que a gente não vai orar pelo Manu, tá? Ele não vai orar assim, ó, por essa lista toda. Não adianta falar, Senhor, a lista está no meu criado mudo, o Senhor sabe todos os nomes, Deus, o Senhor abençoe todo mundo lá. Não. Calma, eu vou dar dica. Aqui você tem, em destaque, na primeira, começa aqui, destaque os líderes, tá? Então você tem os membros, todos os líderes da igreja. O Rafael vai falar sobre orar pelos líderes semana que vem. Então você vai usar essa lista aqui. Presbítero, diácono, líder de grupo. No final, então, ordem alfabética, no final você tem os missionários seminaristas que a gente apoia e recebe. O que você faz? Tá? E agora vem a minha dica. Você pega essa listinha e você começa a orar por 1 ou 2 por dia. Eu tenho esse hábito de fazer isso. Senhor, hoje eu vou orar pelo 1 e 2 aqui.
Tadinho de quem tem o nome de Z, né? A Zélia lá é a última C. Então você pode combinar com alguém. Você começa de trás para frente e eu de frente para trás. Né? Então você começa, Senhor, hoje eu vou orar por algum santo, por algum membro da minha igreja. Eu nem lembro o nome da turma, então eu vou para a lista. Abner. Nossa, quem é esse menino? Aquele menino que fica lá no fundo, lá no som, né? Que mexe no celular, não é? Esse é o nome dele. Abner de Moura. Eu nem sei nada sobre a vida dele, mas vou orar por ele. E aí no domingo eu chego no Abner. Abner, eu orei por você, mas eu nem sabia pelo que pedir. Você tem algum pedido de oração? Nossa, tenho. Exatamente, eu estava precisando de ajuda nessa área. Olha que legal, a igreja se envolvendo. Você, imagina os seus filhos vendo isso. Filhos, nós vamos hoje orar pelo... Tem um nome legal aqui, o 57. Vamos orar pelo Josivaldo. Mas quem é Josivaldo? Bom, tem parentes aí, ó, Jorginho. Sabia que o nome do Jorginho não é Jorginho? Ele tem mais cara de Jorginho do que Josivaldo, né? Mas o nome dele é Josivaldo. Não é Jorge. Mas aí, o filho está lendo a lista, eu nunca vi um Josivaldo. Aí você, como pai, vai falar, é o Jorginho, filho. Quem é o Jorginho? Aqui tem um monte de menininho. É o Jorginho. E aí imagina a criança chegando na igreja e fala, Jorginho, nós oramos por você. Eu sei que seu nome não é Jorginho, eu sei seu segredo. A gente tem a permissão de orar porque ele se tornou membro da igreja, então a gente pode orar por ele. Então olha que bênção isso, você pode orar, isso aqui é a lista atualizada até a última assembleia. Pode ser que na próxima assembleia mude, mais pessoas cheguem, talvez alguém saia, mas pelo menos você tem uma lista atualizada até agora. Tá? Posso dar mais as últimas dicas? Olha lá. Então, orar juntos é a quarta dica. Quinta dica, congregar juntos. Congregar, ir para a igreja junto, certo? Se esforce, convide, tente vir. Talvez a pessoa não venha no culto, mas leva no grupo ela vai. Tenta, se esforça. Mas ela não vai sair de casa para ir no grupo, faz o grupo na sua casa. Aí a gente vai com a igreja até lá. E ele vai ter que ouvir uma pregação. Vai estar lá. Faça isso com planejamento, preparo, pense antes, ore sobre isso, separe as roupas das crianças antes. Se planeje. Sexto, servir juntos. É uma dica de amar a igreja. Servir junto. Talvez servir com a tua família no ministério. Um casal que vai servir na recepção. Cantina. Não separa a família. Se você traz sua família, vamos todo mundo trabalhar na cantina nessa escala. Estacionamento. Vamos ficar no estacionamento juntos. Como família, sirva junto. Isso traz um senso de pertencimento para as crianças, para todos os membros da família. Sétimo, hospitalidade. Abra sua casa para receber visitas da igreja. Membros da igreja. Convide uma família para vir comer na sua casa. Convide alguém para tomar um café. Talvez você não vai começar com alguém que você não conhece. Mas tem alguém que você conhece dessa igreja, sim ou não? Já conhece a sua casa? Então, vamos lá um dia. Inclusive hoje eu vou fazer uma visita aí. Né, Claudemir? Sexto é servir juntos. Servir em algum ministério. E o quinto, congregar juntos. Sétimo, receber hospitalidade, tá? Oitavo, visitar. Eu sei que tem gente que não convida para visitar. Membros da igreja, nesses anos que eu tenho passado aí, que nunca me convidaram, agora estou começando a me convidar. Fala, meu irmão, quando é que você vai me chamar para ir lá na tua casa? Então você pode fazer isso. É uma direta, não é nem indireta, é uma direta. Meu irmão, quando é que você vai me convidar para ir lá na tua casa? Depois da CBD aqui, você talvez esteja mais propenso a receber alguém. Então visite. Mas não me convidou. Vai lá mesmo assim. Mesmo que não chame você para entrar, eu vim para orar por você. Só isso. Né? Alguém foi acamado, vai visitar no hospital. Mas isso é papel do pastor. Opa, peraí. Visitar os doentes é papel de todos os crentes. Jesus falou que todos os discípulos dele fariam isso. Mas teve alguém que foi visitar, que eu sei. Não foi? Teve alguém que foi visitar. A igreja foi lá. A igreja estava lá. Olha, nono, e é a última dica que eu dou. Adoção. Adote. Não estou falando de pet. Adote. Se puder adotar crianças, melhor ainda. Mas adote irmãos. Adote membros da igreja que não tem a sua família junto com eles.
Se você vê na igreja um adolescente, uma criança que não vem com os pais, olha, é uma grande batalha vir para a igreja sozinho. Muito. Não deixe passar desapercebido. Chama para sentar com você. No final, paga um lanche na cantina. Fala das programações que tem, convida para outras programações. Se coloca à disposição em ler a Bíblia junto com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem. Chama para almoçar na sua casa com a sua família. Hoje é um domingo, vamos almoçar com a família lá, com a nossa família. Vem ver como é que é uma família crente. Só tem pecador. Mas talvez esse aí nunca teve a oportunidade de fazer uma oração antes de uma refeição com a sua família. E vai ouvir a sua família fazendo isso. Adote crentes órfãos, né? Invista na vida deles. É uma bênção isso. Eu fui um jovem sozinho na igreja e fui apadrinhado por outras pessoas. Um órfão na igreja. E a importância da igreja abraçar, né? Então você pode fazer, não dá para abraçar todo mundo, mas abrace um pelo menos. Uma criancinha que vem aí do esporte, que vem no domingo, aí vai deixar ela sozinha lá, vai lá, chama para o lado, ensina a ler a Bíblia. Ó, o pastor agora vai pregar esse versículo. Presta atenção aqui, você não tem Bíblia? Eu vou te dar uma Bíblia. Faça isso. Isso você está ajudando outros a amarem a igreja também.